Um abraço mais uma vez, caro amigo internauta, a minha gratidão por você estar acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 116 de O Livro dos Espíritos, que está em sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 1º, que trata dos espíritos. A questão 16 é a seguinte: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? E os espíritos responderam o seguinte a Kardec: não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Nós sabemos que na criação tudo caminha para a perfeição. Não só nós, seres humanos, mas também os animais, as plantas, a natureza de um modo geral. Basta olharmos para o nosso planeta. Quando vemos, por exemplo, as questões da pré-história, era um local onde a própria natureza era muito mais inóspita, era um local muito mais quente, e isso vem se depurando ao longo do tempo, podendo proporcionar hoje um ambiente capaz de abrigar a vida do ser humano, de tantos animais, de tantas árvores, tantas plantas. Então a própria natureza ela está progredindo e progredindo sempre. Mesmo os animais, a gente busca no estudo da biologia, no estudo da vida, que os próprios animais vivem em progresso, sempre progredindo. E nós homens também, pegando lá o homem da pré-história, o homem de Neandertal, nós vamos subindo e crescendo, vendo que hoje nós somos muito melhores em termos de constituição física, de espírito, do que éramos antes. E mesmo nas questões morais, nas questões espirituais, hoje a vida está sempre em crescimento. Não há retrocesso no crescimento da vida, há apenas progresso. Muitas questões que mas hoje ainda tem muita violência, tem, mas muita violência que era institucionalizada, hoje ela o é apenas em alguns países, pena de morte, a possibilidade de se realizar um aborto, que demonstra o não progresso de determinada comunidade. Isso fica em apenas alguns poucos países. Outros dão valor à vida, dão valor às pessoas, buscam promover entre as pessoas da comunidade o melhor que possa proporcionar a cada um de seus membros. Então a vida está sempre em progresso e todos nós, como seres da criação, não haveremos nunca de estarmos no mal para sempre. Mesmo aquele criminoso, o maior criminoso que nós poderíamos imaginar, ele está fadado a crescer. Algum dia, seja nessa reencarnação, numa reencarnação posterior, ele vai se encontrar com o Pai e vai se redimir e vai crescer, porque Jesus nos afirmou: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. E se assim não fosse, se algum dos espíritos da criação fossem dedicados, devotados eternamente ao mal, onde estaria a perfeição do Criador se ele tivesse criado seres que não tinham condições de se aperfeiçoar, que não seriam perfectíveis? A perfeição está justamente nisso, na possibilidade. Todos fomos criados simples, ignorantes, está na questão 115 daqui do Livro dos Espíritos, e numa caminhada da vida nós vamos aprendendo e crescendo. Aí vem a questão do livre-arbítrio. Uns escolhem determinado caminho, outros escolhem outro, e tem a lei de causa e efeito. Para os equívocos que nós cometemos, nós vamos ter que resgatar os débitos contraídos. E todo aquele aprendizado vai somando ao nosso patrimônio espiritual para que nós possamos crescer algum dia. Mas todos nós, um dia, chegaremos lá. Ir agora ou ir mais tarde é a escolha de cada um, mas que todos iremos isso com certeza nós iremos. O Espírito Miramês, sobre essa questão, ele diz o seguinte: tudo o que Deus faz
é perfeito e para o nosso bem. Os caminhos de ascensão são muitos, mas todos nos levam ao Criador. Não há, mesmo que se queira, ninguém que estacione seu despertamento. A marcha pode ser lenta, entretanto, sempre estamos subindo e ganhando a libertação. Os próprios desvios que sofremos por ignorância nos mostram que devemos modificar nossas atitudes e procurar compreender as leis do Senhor. O destino das almas é a luz que se liberta de toda a ignorância. O progresso é de Deus e se faz pelas mãos do tempo. A lei é avançar e progredir. Os nossos destinos são abençoados e a nossa vida está sempre na vida de Deus. Assim compreendendo, trabalhemos no bem, procurando a caridade, que ela é, pois, o mesmo amor que a tudo transforma e nos desperta para a grande luz, onde encontraremos a felicidade. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.